Deus, boa noite, a paz do Senhor para os irmãos. Vocês oraram por mim da mesma forma que a Carlinha orou, não? Eu estou contando com isso. Certa vez eu cheguei aqui, eu estava mal, passei uma semana ruim. Faculdade, tempo da faculdade era muita coisa. Trabalhava os 2 expedientes, estudava à noite. Em uma certa sexta-feira, eu disse: eu não vou assistir mais aula hoje não, vou para o NPC. Aí, saí da faculdade, cheguei aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Então? Porque eu não tenho ideia do som que está na frente não, que está bem baixinho. E eu sentei mais ou menos naquelas cadeiras ali. E quem ia pregar era o pai de Igor. E assim, eu já conhecia ele, mas nunca tinha visto pregar. E eu sentei ali e digo: meu Deus, o pai de Igor. Deve ser aquelas pregações assim, tomara que acabe logo. Mas eu fiz a seguinte oração, disse: Deus, tenha misericórdia da minha vida, eu preciso muito ouvir sua voz. Esse pregador aí talvez não tenha nada a ver comigo. Talvez ele nem entenda do que eu estou passando. Ele já é um cara, pai de família, não entende de vida de jovem nem nada. Mas tenha misericórdia da gente, tenha misericórdia dele. Use esse homem, traga uma palavra. Eu me lembro que eu comecei essa oração assim, bem despretensiosamente e quase que sem fé. Eu lembro que nesse dia, acho que foi o dia que eu mais chorei aqui no NPC. Como aquela palavra tocou meu coração. Então, talvez você esteja olhando para mim assim, você nunca tenha me visto, você não sabe nem quem eu sou. Graças a Deus por isso. Porque é mais uma oportunidade de você fazer um novo amigo. Você pode estar dizendo assim: o que é que esse cara vai dizer para mim aqui? Mas faça o seguinte: peça a Deus misericórdia, para que Ele possa me usar, independente de quem eu seja, e para que da minha boca só saia aquilo que vem de Deus. Esse é meu desejo, essa é a minha esperança, essa é a minha oração. Eu não venho aqui trazer conselhos meus, da experiência da minha vida, nem do que eu aprendi com os homens, mas eu tenho uma esperança de que Deus vai falar. Irmãos, acredite, uma palavra vinda da parte de Deus ao seu coração é capaz de mudar toda a sua história. Uma palavra. Uma vez Deus disse assim: haja luz. Foi o que houve, irmão? Houve luz. Eu não sei quais áreas da sua vida você precisa que Deus diga hoje: haja luz. Mas Ele só precisa dizer: haja luz, e luz haverá. Fique nessa certeza. E que a gente não está abrindo aqui um livro qualquer. Inclusive eu pedi para você abrir a Bíblia aí, no Salmo 23. Irmãos, o Salmo 23 ele tem acompanhado minha vida durante algum tempo. Eu acho que eu já falei sobre esse Salmo umas 10 vezes. Mas sempre que eu prego sobre o Salmo 23, tem algo diferente. E parece que a vida vai passando, e assim como o Salmo, eu vou caminhando para alguns lugares e eu sempre me pego como se eu estivesse vivendo o Salmo 23. Eu não sei quantas pregações você já ouviu do Salmo 23. Talvez seja o salmo mais conhecido entre os cristãos, depois do Salmo 91. Mas eu vou tentar trazer aqui uma meditação para a gente tentar olhar para o Salmo 23 de uma forma diferente. Eu vou ler. Dayan com certeza já sabe decorado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a alma.
Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu não sei se você consegue ver, mas o Salmo 23 é um salmo que traz para mim 3 cenários. É como se ele fosse um salmo que contasse uma história. E eu diria que é assim, um salmo onde a maturidade no coração de Davi. Ele está contando a história da vida dele no Salmo 23. E o que ele aprendeu com Deus. O primeiro cenário, tem até uma fotozinha para a gente começar a visualizar as coisas aqui. Pode colocar a foto do pasto. Tá aí. Você vai apagar aqui alguma dessas luzes aqui para ficar melhor, a gente visualizar melhor. Um pasto verdejante, águas tranquilas, sombra e água fresca. E depois ele sai desse cenário de coisas perfeitas, de coisas calmas, onde tudo corrobora, onde assim nada falta. Você imagina que você é uma ovelha, se você imaginar esse lugar, não vai lhe faltar nada. Depois disso, é como se houvesse uma coisa meio drástica. Ele apresenta para a gente um novo cenário, que ele chama de vale de sombra da morte, não é assim? Coloca a foto aí, irmão. Não dá muito para ver nitidamente. Não, deixa eu tentar apagar aqui, mas melhorou, né? Um vale denso, com nevoeiro. As coisas já não ficaram tão boas assim. E depois disso, ele traz outro cenário, que é uma mesa. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Está aí a mesa. Eu tenho certeza que é bem melhor que essa, mas vamos ficar por enquanto com essa. Foi o que eu achei na internet. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, a vida, a trajetória da vida é como se o tempo todo a gente tivesse sendo submetidos a esses cenários. Eu não sei se você já pensou nisso. Mas você converteu, começa a ir para a igreja, os seus primeiros dias na igreja, e você fica assim, sentado no banco, e aí está tudo certo. Você vai para a igreja, você tem um pastor que prega, você tem os irmãos do coral que cantam, os ministros de louvores, e você fica aí sentado, só recebendo. Mas o tempo passa. Com o passar do tempo, você vai criando corpo. Você já não é mais aquele bebê espiritual que precisava de leite, etc. Como Paulo fala. Você já está sendo chamado para ir para as fileiras da frente da guerra. Você agora já é um cristão, já está tendo sua alma tratada. Você já começa a discernir um pouco do mundo espiritual. Você já fala em outras línguas. Você já conhece as escrituras. Aí não é mais tempo de ficar sentado no banco. Não é verdade? Deus lhe chama para fazer alguma coisa. E a sensação que a gente tem é que Deus está colocando a gente num vale de sombra e de morte. Já teve essa sensação? Jesus disse assim: eu vou enviar vocês como ovelha no meio de lobos.
E aí a gente se lembra muito bem de como eram os tempos da sombra e da água fresca. E aí se levantar da cadeira não é tão interessante, porque, afinal de contas, é um vale de sombra e de morte. É tudo desconhecido e é muito comum as pessoas terem medo do desconhecido. E eu estou falando aqui a respeito de uma área da sua vida. Estou falando de vida congregacional, de vida clerical. Mas isso acontece todos os dias, em todas as áreas da nossa vida. O tempo todo, Deus está esperando que seus filhos cresçam. Vocês lembram de Abraão? A Bíblia diz que quando Isaac nasceu, quando Isaac desmamou, Abraão deu uma festa. Sendo Abraão o pai da fé, eu posso entender que Abraão, muitas das coisas que ele fez foram tipológicas, ou seja, ele fazia uma coisa que representava alguma coisa no mundo espiritual. Entendendo que as atitudes de Abraão eram tipológicas, eu posso admitir que Deus dá uma festa sempre que um filho dele desmama. Sabe, irmãos, não é de hoje, isso não é próprio da nossa geração. A história da igreja vai contar isso, Paulo reclama sobre isso, o escritor aos Hebreus fala sobre isso também, sobre os meninos na fé. Ele diz assim: vocês ainda estão falando disso? Vocês já eram para ser mestres, vocês ainda estão tomando leitinho. É sobre isso que eu queria falar hoje. Sobre uma postura madura. Sobre uma vida cristã madura. Porque o tempo passa muito rápido, irmão. A vida é um sopro. É um vento. É uma fumaça. É um nada. Você compare os seus anos de vida à eternidade. Esses seus 80 anos não significam nada. Qualquer coisa comparada ao infinito é insignificante, não é assim? A gente só tem essa vida, irmão. A gente só tem essa vida para produzir todos os frutos que Deus quer que a gente produza. E nessa vida a gente tem que nascer, crescer e, acredite, amadurecer. E amadurecer consiste em entender que você precisa entrar no vale. Amadurecer consiste em saber que as águas tranquilas e os pastos verdejantes, eles são excelentes. E queira Deus que você tenha aproveitado todo o tempo que você teve para aproveitar. E que agora você tenha uma postura de entender que o seu lugar não é mais lá. Para sair dos pastos e da água tranquila, para você entrar dentro do vale, muitas vezes você vai precisar deixar muita coisa para fora, muita coisa de lado. Pense naturalmente falando. Tem uns certos cursos de faculdade que você não precisa estudar e você conclui. Mas vamos pensar que existe um curso. Eu acredito que nessa plateia aqui tem alguém que precisa estudar muito para concluir seu curso. Para a conclusão do seu curso, esse tempo de vale, o que você deixou de lado para os rapazes? Quantas peladas, hein? Quantos finais de semana rodados um atrás do outro para poder estudar direito? Por quê? Porque você teve que abandonar algumas coisas do pasto verdejante,
do tempo que você não tinha obrigações. Agora você tem obrigações e nas obrigações você tem que escolher. Não, preciso fazer isso, então isso eu não posso fazer, esse cinema eu não posso ir hoje, na moral eu não posso ir hoje, porque eu tenho que fazer tais e tais atividades. Eu espero em Deus que eu esteja sendo claro com o que eu quero dizer. Sabe, irmãos, o tempo dos pastos verdejantes é como uma criança que tudo que quer, e qualquer semelhança não é mera coincidência. É aquela criança que tem tudo que quer e tudo que precisa, ela tem um pai sempre disposto a lhe dar. Não é comum isso nas crianças, né? Eu convivi com um patrão, ele era meu chefe, e ele tinha uma criança, vira e mexe, ele levava a criança para a empresa, a criança traquina, rapaz. E eu lembro que muita gente comentava na empresa assim, essa criança bate na cara dele, ele não faz nada. E era verdade. A criança fazia o que queria. Eu lembro que a criança uma vez cortou o fio do telefone com a tesoura e todo mundo ficou rindo, achando bonito. Porque era uma criancinha que estava fazendo a traquinagem. Então é próprio das crianças terem essa liberdade, e já é quase característica dos pais, não saber lidar com essa liberdade. Muitos deixam para fazer isso na pré-adolescência, aí é aquele choque, enfim. Mas parece que a gente crente, a gente cristão, sofre dessa falta de cuidado pelos os mais antigos na fé, por aquelas pessoas que deviam nos instruir, nos ensinar. E se a gente for pegar a história, pelo menos aqui de Natal, do Evangelho aqui de Natal, do que houve de influência teológica aqui em Natal, e a gente pode ampliar essa influência teológica de Natal para o Brasil, uma cultura de que Deus é esse paizão, que eu tenho tudo que eu quero nele. Então, aquilo que eu quero nele, eu faço a minha oração certa, eu faço o jejum certo, e então eu tenho. Então, eu estou precisando de um carro novo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, porque aí eu vou ter meu carro novo. Deus proverá. Quem nunca ouviu um evangelho desse? Tem um amigo pastor que ele diz assim, é o evangelho Tabajara. Ele resolve todos os seus problemas. Mas não é isso que Davi está mostrando, não. Põe a foto do vale de novo. Não é esse evangelho que Davi compreende. Davi começa a compreender uma vida com Deus no vale. Parece que a maturidade começou a chegar. E ele começou a entender que Deus era o pastor dele. E que Deus não era o refém dele. Que Deus não vivia refém da sua fé. Que Deus não vivia refém das suas ofertas. Deus não estava refém dos jejuns que ele fazia. Deus era o pastor. E ele era a ovelha. E a ovelha segue o que o pastor manda fazer, não o inverso. A maturidade cristã, irmãos, vai nos dar o entendimento de que não é o que eu quero, mas é o que Deus quer. Maturidade cristã vai me tirar dessa zona de conforto, desse pasto verdejante, dessas águas tranquilas, e vai me lançar dentro de um vale. E por que um vale? É um vale porque esse lugar é onde eu tenho não. São os nãos que eu recebo de Deus, são as minhas ideias sendo confrontadas, são minhas expectativas, as minhas próprias expectativas sendo frustradas com prazer. Isso é vida cristã. Sabe, irmãos, diante do trono inventou um CD dizendo assim, ainda existe uma cruz. Não é que ainda exista uma cruz. Só existe uma cruz.
Eu vim aqui hoje para lhe dizer que os seus planos, os seus próprios planos, Deus não está interessado em realizar. Sabe por quê? Porque Deus tem planos melhores. Deus tem uma mesa, irmão. Enquanto você é uma ovelhinha e se prende nesse aprisco, satisfeita com a graminha que você come, com a sombra que você tem, Deus está preparando uma mesa. Será que dá para você entender? Que é uma evolução em conhecimento. Você é uma simples ovelhinha. E, infelizmente, muitas vezes, conformada com isso. Deus está dizendo, eu não quero mais que você seja uma ovelhinha. Eu não quero que você se comporte como uma ovelhinha. Eu quero que você sente à mesa comigo. Só que para você sentar à mesa comigo, eu lhe apresento o vale. Quando você atravessar o vale, eu vou estar ali esperando. Quantos sabem que os propósitos de Deus, eles não são frustrados? Quantos sabem disso? Quantos já ouviram isso? Quantos já provaram isso? Eu já. Os propósitos de Deus, eles não se frustram. Sabe o que é que eu imagino, irmão? Que todas as vezes que Deus disse assim, sai do pasto verdejante. Quando eu dei os primeiros passos em direção a esse vale, Deus já acionou alguns anjos e disse assim, prepara a mesa, porque já já Ele vai sentar nessa mesa. Tem muita gente que está aqui receiosa de entrar no vale, porque já se acostumou com o pasto verdejante, a água tranquila. Eu não vou me meter nisso, eu não vou quebrar minha cabeça com isso. Quer saber? Meu namoro está todo errado. Essa pessoa realmente não tem nada a ver com Deus. Não foi Deus que me deu essa pessoa para mim. Mas eu não vou acabar um namoro de tantos anos. Você acha que eu vou acabar um namoro de tantos anos? E aí? Vai sentar na mesa? Você quer a mesa? Existe uma... Lá no Salmo 104, o Senhor vai falar sobre o que tem nessa mesa. Salmo 104, verso 15, diz assim: diante do 13, do alto da tua morada, regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão. Aí ele vai dizer: o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. 3 elementos, irmãos, que está presente em toda a Bíblia. Sempre que houve uma mesa, esses 3 elementos estão presentes. Você pode dizer assim, Marquinhos, mas a ceia não são 3 elementos. A ceia são 2. Não, a ceia são 3. A gente tem o pão, a gente tem o vinho e a gente tem o azeite, que é a unção, que é o Espírito. Porque se uma ceia não tiver unção, não é ceia. É subjetivo. E esses 3 elementos, irmãos, ele está falando para você o seguinte: o vinho vai falar para você sobre uma alegria de uma conquista. Depois do vale, ele vai transbordar a sua taça. O seu cálice transborda, não é assim? O pão é a força que se tem depois que você passa por experiências com Deus. E o azeite é o testemunho
quer ver um crente fraco, quer ver um crente menino, é um crente que não tem azeite, é um crente que não tem testemunho para dar. Foi um crente que sempre tudo na mão, sempre teve tudo na mão, filhinho de mãe e painho, criado com vó, comendo danoninho, nunca cresceu. Nunca cresceu. Paulo fala sobre isso. Abra lá em Efésios capítulo 4. A gente vai ficar lá. Efésios capítulo 4. O livro de Efésios, irmãos, segundo os teólogos, é a melhor síntese da vida da igreja. É como se fosse o evangelho da igreja. E Paulo começa o capítulo 4 dizendo assim: eu rogo. E lá em Romanos ele diz assim: eu rogo pelas misericórdias de Deus. A gente acha bonito quando está lendo assim, mas eu imagino que Paulo está dizendo assim: pelo amor de Deus. Homem, fosse aqui no Nordeste, né? Se Paulo fosse nordestino, ele diz assim: homem, pelo amor de Deus. Homem. É tipo assim: vamos acordar. Preste atenção no serviço. Olha o que você anda fazendo. Ei, olha aqui. Pelo amor de Deus. É um apelo. Eu rogo. E o que é que Paulo roga, irmãos? Eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Irmãos, existe um plano que Deus traçou. Ele chamou isso de vocação. E Paulo está dizendo assim: eu rogo, pelo amor de Deus, que você atente, que você se ligue, que você preste atenção. Se você realmente está andando de modo digno da sua vocação? Será que você já sabe qual é a sua vocação? Por que você está aqui, meu irmão? E eu não falo nem porque você está sentado nessa cadeira, mas porque você está vivo. O que é que dá razão para você acordar segunda-feira de manhã? Se você está tão chateado assim, eu estou imaginando que aqui de repente tem alguém que esteja pensando assim: realmente segunda-feira de manhã é um dia muito chato e é um dia que não combina comigo. Deixa eu lhe falar uma coisa: você está precisando entrar no vale. É porque você não combina mais com parte verdejante. Isso que você está vivendo hoje não é a sua vocação. Você está desviado do verdadeiro propósito. E se Paulo está falando isso para uma comunidade, você não era o único não, irmão. Isso é antigo. Uma das coisas mais difíceis na vida cristã é discernir a vontade de Deus. É discernir o que Deus quer. Mas é uma das coisas mais importantes. Paulo está dizendo assim: eu rogo para que você ande de maneira digna da sua vocação. Mais na frente ele vai dizer assim, versos 13 em diante: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados. Vocês conseguem compreender esse apelo? É o mesmo capítulo, Paulo está falando sobre a mesma coisa. O mesmo rogo, ele está dizendo assim: eu rogo para que você se amadureça, para que vocês cresçam, para que vocês deixem de ser meninos. Ele vai continuar e vai dizer assim, verso 17: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento,
alheios à vida de Deus. Por causa do quê, irmão? Da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram a dissoluções, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O entendimento obscurecido fez com que essas pessoas ficassem insensíveis. E porque elas estavam insensíveis, elas passaram a praticar toda sorte de impureza. Torpeza. Palavra torpe não é palavrão. São palavras que não edificam. Palavras que não edificam. Uma vida torpe não é necessariamente uma vida promíscua. Mas é uma vida que não edifica. É uma vida que não constrói. É uma vida que não contribui para nada. É uma vida que não tem razão de ser. É uma vida torpe. E aonde começa uma vida torpe? No não discernimento da vontade de Deus. O não discernimento da vontade de Deus vai provocar em você um coração duro. E esse coração duro vai provocar em você uma insensibilidade. E é sobre essa insensibilidade que eu me levanto como profeta na sua vida hoje. Para lhe dizer que você não precisa ser uma pessoa insensível. O mundo tem ensinado sobre vaidade. Aliás, o mundo só ensina sobre vaidade. E você perdido na vaidade dos seus pensamentos. Para um pouco em nome de Jesus e pensa quão vaidosos são os seus pensamentos. Porque é o que eu estou fazendo comigo também. Sabe, irmãos, eu vivi um tempo seco. Seco. Insensibilidade pura. Eu passei um tempo que estava doendo já. Que eu li a Bíblia, parecia que eu estava lendo uma revista qualquer. Eu parava para orar e não conseguia orar mais que 5 minutos. Eu perdi toda a sensibilidade, imbuído nas coisas desse mundo, preocupado com as coisas desse mundo, visualizando e desejando e querendo amontoar riquezas na terra. Jesus falava sobre isso. Ele dizia assim: o que adianta ganhar o mundo todinho e perder a alma? Sabia que a igreja está num negócio de ganhar o mundo? Sabia, Igor? Equipe NPC, nós estamos num negócio de ganhar o mundo. Que nesse processo, irmão, a gente não perca a alma, a sensibilidade. Vou dar um exemplo. Dário, você é músico. Há quanto tempo você é músico, Dário? Eu comecei a aprender com 6 anos de idade. Qual a sua idade hoje? Estou com 30. 30. 24 anos com os dedos nesse teclado. 24 anos. Se você passar um mês sem tocar, como é que estão os dedos? Enferrujado. Enferrujado. Eu trabalho com músicos de sopro. Músico que toca instrumento de sopro é mais cruel ainda. Se a gente passar um dia sem soprar, no dia seguinte, a embocadura foi embora. Vida cristã é exatamente igual.
a sensibilidade. Um dia sem Deus, ou um dia sem a consciência de Deus, uma hora sem a consciência de Deus, é capaz de destruir toda a sua vida. O nosso mundo, ele existe por causa da graça de Deus. Mas se dependesse de Adão e Eva, por não perceberem a presença de Deus, ou por não estarem atentos à presença de Deus na vida deles, quase o universo foi destruído. Por causa de momentos de insensibilidade. Eu não sei o que houve durante o louvor aqui na frente. Carlinho parou para orar por vocês. Eu estava ali atrás. A gente vai pregar, a gente tem um direcionamento de ficar ali atrás. Então eu não sei o que é que vocês viveram aqui. Eu sei o que eu vivi. E eu dou graças a Deus. Que hoje eu posso ouvir uma canção e meus olhos eles começam a lacrimejar. Eu começo a pensar no perdão de Deus. Quão Deus foi longe para me alcançar. Quão poderoso foi o perdão de Deus. Eu estava perdido. Eu estava destinado ao inferno. Eu ia passar uma eternidade no inferno, longe de Deus. E Deus me alcançou. Irmãos, às vezes, na minha casa, eu vou orar pela comida. Eu pego o pão, o almoço, e eu começo a orar, uma oração religiosa. Senhor, graças te dou por esse alimento. Aí, às vezes, não fica só no graças te dou pelo alimento. Graças te dou porque eu tenho saúde. Graças te dou porque eu estou morando numa casa. Graças te dou porque tem um teto sobre a minha cabeça. Tem um lençol quente para eu dormir. Graças te dou. Meu coração vai se enchendo de gratidão a Deus. Meus olhos lacrimejam e o meu coração começa a se lembrar das pessoas que não têm, do que eu posso fazer para ajudá-las e como eu posso contribuir e afetar diretamente essas vidas. E parece que Deus está do meu lado e a fome até que passa às vezes. Às vezes eu tenho que me lembrar que eu vou almoçar, porque está tão bom. Sabe, irmãos, eu já parei de ficar dando ideia para Deus. De chegar diante de Deus e Deus, eu vim aqui porque eu quero lhe apresentar esse plano, eu tenho assim, essa ideia. Uma das minhas últimas orações, eu comecei a contar um projeto a Deus. Deus, eu tenho esse projeto, eu estou querendo fazer isso, aquilo. Aí eu parei, eu disse, quer saber, Deus? Faça o seguinte, esqueça tudo que eu falei e faça do jeito que o Senhor está planejando fazer. Apague, esqueça tudo que eu falei. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Eu quero o que o Senhor quer. Eu quero viver o que o Senhor tem para que eu viva. Eu quero andar nos caminhos que o Senhor, desde a sua eternidade, planejou para que eu andasse. É isso que eu quero. Esqueça. Minha ideia é muito boba diante da sua ideia. Muitas vezes a ideia de Deus foi me colocar dentro de um vale. E tudo que eu peço quando eu estou dentro do vale é que eu aprenda tudo o que eu tenho para aprender rápido, para eu me livrar logo desse vale. Mas eu não estou mais pedindo para que Deus me poupe do vale. Porque é no vale que eu cresço. É no vale que eu conheço o meu pastor. É no vale que eu sei que a sombra dele me guarda. Davi entendia tanto isso que ele disse assim, o Senhor me cerca por trás, pela frente, como se não bastasse, a sua mão ainda repousa sobre a minha cabeça.
Ainda a palavra não chegou na minha boca, mas tu conheces todas as coisas. A luz e as trevas para ti. Se eu me acabasse, fosse para os limites do mundo, até ali, a tua mão me acharia. Uma consciência, irmão, de um pai. Deixa eu lhe dizer, Deus é seu pai. Você é filho de Deus. E tudo que Deus quer é que você entenda isso. Que você não precisa estar argumentando com Deus. Você não precisa estar desesperado dizendo para Deus o que Ele tem que fazer, o que Ele deixar de fazer. Deixa eu lhe dizer, Deus é melhor que você. Deus é melhor que eu. A bondade de Deus é maior que a minha, é maior que a sua. Porque às vezes tem certas orações típicas de quem só conheceu o pasto verdejante. E a pessoa senta diante de Deus e vai explicar para Deus o que Ele tem que fazer. Senhor, abençoa, faz isso, abre a porta de emprego. Eu já fiz essa oração, irmão. Parecia que eu estava mais interessado na vida da pessoa do que o próprio Deus. Até o dia que eu entendi que Deus ama aquela pessoa mais que eu. O amor dele é incomparado ao meu, o meu não é nada. E Deus sabe o que é melhor para aquela pessoa. Talvez o que vai acabar com a vida daquela pessoa é a porta do emprego que eu estou pedindo para que Deus abra. Parece estranho, soa estranho. Principalmente diante do evangelho que a gente tem escutado por aí. Mas você já imaginou? Eu vi um testemunho de um pastor, que foi quando eu comecei a tentar para essas coisas, a esse crescimento. Ele disse que estava na igreja dele e um cidadão chegou: pastor, ora por mim, eu estou mal. Ora, que coisa mais coerente, um pastor orar por um enfermo. Coerente. Não se escandalize com o que eu vou falar, mas o pastor disse assim: ora não. Ora não, por que não? Oxe, você é doente, é uma bênção, irmão. Sua esposa lhe acha, seus filhos sabem onde você está, você é manso, todo culto está aqui, todo apelo que eu faço, o irmão vem à frente. Você doente é uma bênção. Aí eu lhe pergunto, o que é que Deus quer curar? Já parou para pensar sobre essa perspectiva? Paulo disse assim: ainda que o meu homem exterior se corrompa, contudo o meu homem interior se renova. O que é que Deus quer salvar? O que é que Deus quer construir com você? É você enricar? É você ficar sempre com a aparência de 17 anos? Você vai envelhecer. Nós vamos envelhecer. Para não ficar uma coisa muito impessoal, mas nós vamos envelhecer. Nós vamos perder vitalidade. Vai ter dia que eu sei que vai chegar. Que talvez, se eu tiver a oportunidade de pregar, talvez eu pregue sentado, porque não vou conseguir ficar em pé. Já esteja velho demais para isso. E nesse dia Deus deixou de ser fiel. Talvez eu seja um homem sentado numa cadeira, mas seja um guerreiro espiritual. Meu espírito esteja tão convicto da vontade de Deus, da bondade de Deus, do mover de Deus, de quem Deus é, do Pai amoroso que Ele é, que eu vou estar 100% satisfeito. E eu quero lhe dizer, satisfação pessoal, você não vai encontrar nesse mundo. Você não vai encontrar satisfação alguma nesse mundo. Qualquer coisa que você chame de alegria nesse mundo são coisas passageiras. Pare e lembre-se da última vez que você foi 100% feliz. Você consegue lembrar do momento que você foi 100% feliz? Eu consigo. E na minha concepção de felicidade, o homem ele só consegue ser 100% feliz
quando ele consegue tocar as coisas eternas. Todas as vezes, que às vezes bem triste, às vezes bem pesado, eu dobrei meus joelhos. E o céu se abriu. E a presença de Deus invadiu meu quarto. Eu fui 100% feliz. Não há dinheiro nesse mundo que compre essa presença, meu irmão. Sabe, irmão, uma vida com Deus, uma vida dentro dos caminhos de Deus, alinhado com aquilo que Deus quer, ainda que doa, ainda que faça sua carne tremer, é bênção. Sabe até quando vai durar o seu sofrimento, meu irmão? Eu tenho uma data para lhe dar. Um dado para lhe dar. Vocês podem imaginar Jesus. Jesus, a vontade dele e a vontade de Deus sendo colocada em xeque. Lá no jardim do Getsêmani. Vocês podem imaginar esse momento? Deus libera uma sentença para Jesus. Você vai para a cruz, você vai verter o seu sangue, você vai sofrer muito. Vão arrancar o seu couro literalmente. Esses seus amigos aqui, todos eles vão lhe abandonar. Você vai inclusive achar que eu lhe abandonei. Mas essa é a minha vontade para a sua vida. Jesus disse: eu topo. Chega o dia, irmão. Na noite em que Jesus foi traído, ele partiu o pão e dizia: esse é meu corpo. Ele junta os dele e diz: vamos orar, gente, pelo amor de Deus, vamos orar. Vamos orar porque está difícil. Ele se põe de joelho diante de Deus e diz assim: Senhor, passa essa bola. Não tem jeito não de eu cumprir o teu propósito sem passar por isso. E Deus diz: não. Mas Senhor, eu estava curando, eu estava pregando, eu estava fazendo o seu nome conhecido. É vale, Jesus. O tempo das águas tranquilas passou, agora é vale. É vale. Aí Jesus, crente, diz assim: que seja feito então, Senhor, a tua vontade. Agora saia daí, imagine Jesus preso, sendo açoitado, sofrendo, cumprindo o propósito de Deus. E dizia o profeta: Deus se agradou em moê-lo. A maior incoerência que a minha mente já pôde imaginar. Um Deus de amor se agradando em moer Jesus. Toda a vida que o chicote batia em Jesus, a carne era corrompida, mas o espírito era edificado. Toda a vida que ele era cuspido, a carne dizia: eu quero voltar, mas o espírito era edificado. Ele foi crescendo, ele foi crescendo, ele foi crescendo, até chegar ao ponto de dizer assim: está consumado, tetelestai. Acabou o sofrimento. Em tuas mãos, meu Pai, eu entrego o meu espírito. Quer acabar com o seu sofrimento hoje? Quer acabar com a sua insensibilidade hoje à noite? Renda-se diante de Deus e diga assim: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tem muito crente com o seu espírito guardado para si. Tem muito crente cheio de vontade. É tempo de renovo. Existe uma mesa, e eu vou me sentar nessa mesa. E eu sei que para isso eu vou passando pelo vale. Mas existia uma frase na Assembleia de Deus que diz assim: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Irmãos, os encantos do mundo
são muitos. Motivos para você desistir são muitos. Motivos para você ficar insensível a Deus são muitos. Eu estou como Paulo hoje à noite, eu estou rogando para que você ande de maneira digna da sua vocação, para que você não fique louco na sua vaidade, na vaidade dos seus pensamentos. Hoje eu creio que há da parte de Deus uma unção capaz de quebrar corações que já foram de tanto sofrer, já se tornaram pedras, de tanto sofrer, de tanto tudo dar errado. A percepção já ficou tão, a percepção do mundo já está tão impregnada, ao ponto da pessoa olhar para a vida com os olhos da vaidade e julgar a si mesmo como nada. O mundo da vaidade já apresentou tanta coisa, e você não vive nada dessas coisas, e você se revolta com Deus. Senhor, por quê? Porque todos os meus amigos casaram e eu não? Porque todo mundo tem um bom emprego e eu não? Todo mundo viaja para os Estados Unidos e eu não. Todo mundo tem um carro novo e eu não. Todo mundo faz uma faculdade e eu não. Eu sou a ovelha negra. É não, meu irmão. É não. Você é filho e muito amado. Deus só quer que você cresça. E Deus está 100% comprometido no seu crescimento. Sabe por quê? Porque Deus não está satisfeito em ver você como uma ovelhinha num pasto verdejante e água tranquila. Deus quer você sentado com Ele na mesa. Na mesa. A mesa. Eu quero estar sentado à mesa com Deus. Não interessa o que eu tenho que passar. Não interessa quantas vezes vou ter que negar a mim mesmo, os meus próprios planos, o meu querer, a forma. Existe o meu tempo já acabou, mas eu vou passar mais 5 minutos falando sobre isso. Posso, Igor? Amém. Irmãos, existe uma concepção de vale terrível. Sabe uma das coisas que Deus diz? Não façam imagens de escultura. Vocês lembram disso? Não façam imagens. Lá no vale, depois que você entra nesse vale, você vai crescendo, e você começa a imaginar como vai ser essa mesa, como vai ser essa casa. Hoje eu quero lhe livrar de frustração. Bota uma foto daquela casa branca lá, por favor. Imagine que você está no vale. Você tem a promessa de Deus que você vai sentar numa mesa e vai habitar numa casa. Deus lhe disse isso. Deus está prometendo isso. Davi entendeu isso. Aí você no vale, sofrendo, sombra de morte, aí você imagina isso. Mas quando você está a um passo de sair desse vale, não é isso que você vê. Põe aquela em construção, por favor. Você vê isso. Eu passei por alguns vales na minha vida, e eu sei que vou passar por muitos ainda. E em determinados vales que eu passei, eu ficava fazendo imagens, tendo percepções, e dizia, isso é Deus. Então quando eu encontrar essa casa branca vai ser Deus. Qualquer outra casa não é Deus, é a casa branca, porque eu quero uma casa branca, porque tem que ser branca. Em um desses vales que eu passei, quando eu saí do vale, eu me deparei com isso. E sabe o que eu fiz? Eu disse, não é de Deus, eu vou voltar para o vale. Ora, eu já passei muito tempo no vale, eu já sei lidar, já sei como dormir no vale, vou para a copa das árvores, eu já sei lidar com os insetos, com os animais, então eu já me viro muito bem no vale. O vale é melhor do que isso, porque afinal de contas Deus só tem o que é bom para a gente. Deus não vai me dar uma casa dessa, Deus vai me dar uma casa branca.
Irmãos, a vida cristã é uma vida de desafios. Eu ainda não encontrei nada em Deus. E eu não estou preocupado se você vai se escandalizar com isso, não. Estou falando do que eu vivo. Eu ainda não encontrei nada que Deus me desse pronto. Se você já recebeu, glória a Deus, amém. Via de regra, Deus não vai lhe dar uma coisa pronta. Porque o prazer de Deus é fazer com que você entenda, que você aprenda a construir como Ele constrói. Para muitos, é tempo de sair dos pastos. Para outros, é tempo de sair do vale e começar um novo desafio. Seja qual for o cenário da sua vida, eu faço um apelo como fez Jesus. Não perca a sua alma. Não negocie a sua alma. Viva com intensidade cada instante que Deus tem para você. Viva com tudo, com toda a sua força, com todo o seu fôlego, com toda a sua garra. O Deus das recompensas já preparou uma mesa. Amém? Assim eu encerro essa palavra.